Olá pessoal, esse é o Einstein Talks, é o nosso primeiro programa para falar um pouquinho sobre oncologia. A gente vai ter vários programas falando sobre temas diferentes e hoje, basicamente, eu trouxe aqui eu, Silvio Bromberg, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein, Rafael Calix, oncologista clínico do Centro de Oncologia do hospital e o nosso grande amigo ilustríssimo Dr. Sérgio Simon, que também é oncologista clínico daqui do Hospital Albert Einstein. O Dr. Sérgio ele é um dos ícones da oncologia brasileira, um dos pioneiros e um dos nomes mais fortes que a gente tem, vamos dizer assim, é um top 10, né? E a gente está muito contente de poder conversar hoje aqui com ele, basicamente sobre as mudanças recentes que tiveram na oncologia clínica e o impacto disso na prática diária atualmente. Sérgio, super obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Bem-vindo, Sérgio. Prazer conversar com você. Obrigado. Então, Sérgio, a ideia aqui é a gente ter uma conversa dinâmica e que a gente gostaria que você levantasse talvez aquilo que mais te chamou a atenção e que hoje mudou realmente a tua prática clínica em termos de atendimento dos pacientes oncológicos com câncer de mama, que é o nosso tema principal. Bom, desde que eu comecei a fazer oncologia clínica em 1980, até hoje a mudança foi radical. A gente não entendia muito o que era câncer de mama, ele era englobado como uma doença só, vários subtipos de doença, e com o passar das décadas isso foi ficando claro que nós temos vários tipos de câncer de mama, cada um com características biológicas diferentes, com uma biologia molecular diferente, e cada um necessitando de um tratamento mais específico. Por exemplo, quando eu comecei a fazer oncologia nos anos 80, a ideia do receptor de estrógeno não era muito clara, ele era medido através de uma coluna de carvão ativado, era uma coisa difícil de fazer, a gente em geral não fazia determinação. Nos anos 80 apareceu então a imunohistoquímica para detecção do receptor de estrógeno. E então a gente começou a separar as pacientes que eram receptor positivo dos receptores negativos. A gente viu que uma droga, que era chamada de tamoxifeno, era nova na ocasião, funcionava melhor ou somente funcionava nos pacientes que eram receptor hormonal positivo. Isso foi uma descoberta importante, porque antes a gente usava para todos os pacientes o tratamento com tamoxifeno. Então esse tipo de evolução foi acontecendo ao longo dos anos. Nos anos 80 houve a descoberta da proteína HER2 por amplificação de um gene do câncer de mama, e essa proteína dá características específicas, clínicas e de tratamento para paciente que tem esse tipo de câncer de mama. E no ano 2000 foi publicado então um trabalho importante de Charles Peru e colaboradores, dividindo o câncer de mama em vários subtipos moleculares, cada um com características proliferativas, de agressividade, de crescimento diferentes e com alvos moleculares diferentes também. Quer dizer, seja, como você está falando, a gente percebe que antes você tinha um tratamento uniforme, uma caixa padronizado para todo mundo, e cada vez está se selecionando mais os tipos de câncer para poder dar um tratamento específico. Silvio. A gente tem a impressão que essas caixinhas estão ficando menores e que, no fundo, cada paciente é uma caixinha diferente. Tem um câncer que não é exatamente igual de outra paciente da mesma idade com a mesma apresentação. As características moleculares podem ser sutilmente diferentes e isso implicar numa evolução diferente e num tratamento diferente. Então, isso é muito importante. Quando eu comecei a fazer oncologia nos anos 80, a gente dispunha somente de tamoxifeno e de quimioterapia padrão, quimioterapia clássica. Naquela época foi introduzido os taxanos, o paclitaxel e o docetaxel como drogas importantes. E ao longo dos anos isso foi ficando mais sofisticado, né? Nos anos 90 houve introdução para doença metastática inicialmente e depois para tratamento adjuvante do anticorpo monoclonal trastuzumab para as doenças HER2 positivas. Isso foi uma revolução na medicina. Primeiro porque a gente começou a caprichar muito no diagnóstico dessas pacientes para poder identificar a paciente que ia se beneficiar. E segundo porque a gente começou a curar um grande número dessas pacientes que são pacientes que têm um tumor mais agressivo e o prognóstico delas mudou radicalmente. Hoje a gente, quando tem um caso ruim de câncer de mama, a gente espera que ele seja HER2 positivo para ter mais opções de tratamento. Tem uma questão que chama a atenção, né? Na verdade, o tratamento ele foi se ampliando, você pode usar
mais armas para combater a doença, mas o custo também foi elevando, né? Antes teu custo devia ser 1 e hoje para tratar um paciente teu custo deve ser multiplicado por 10, por 20. Como vocês veem isso? A quimioterapia era muito barata, né? As drogas clássicas, fluoracil, metrexato, ciclofosfamida, doxorubicina, eram relativamente baratas. O Taxol foi a primeira droga que elevou o custo da terapia quimioterápica anti-câncer de mama. Ele custava, quando ele era fabricado pelo NCI americano, ele custava $150. Quando a Bristol comprou, ele pulou para $900. Foi um escândalo, né? Inclusive na Casa Branca teve repercussão. A verdade é que a ascensão de preço é uma coisa astronômica, em escala geométrica nos últimos anos, com a introdução de imunoterapia, de anticorpos específicos e anticorpos associados à droga, e uma série de drogas alvo-dirigidas, todas muito caras. Isso, evidentemente, impede o acesso de muitas mulheres, principalmente no serviço público brasileiro, ao melhor tratamento disponível para mulheres que dispõem de uma cobertura por convênio de saúde. Sérgio, ao longo dessas décadas, acompanhando esse avanço no tratamento, os tratamentos foram progressivamente ficando menos tóxicos. Eu queria que você contasse para a gente essa saga de evolução aí da toxicidade, como você lidava com a toxicidade lá atrás, o quanto as pacientes sofriam com o tratamento versus hoje, na média. Especificamente em câncer de mama, isso ficou muito evidente. As pacientes com câncer de mama metastático, frequentemente eram acamadas e não podiam sair da cama, por fraturas de fêmur, de bacia, de coluna. A gente quase não podia tocar a paciente. Eu me lembro de ter visto uma paciente, quando ela queria urinar e foi posta uma comadre embaixo dela, ela fraturou a bacia só nesse movimento. Então é uma coisa que a gente não vê mais hoje. É porque a descoberta também era muito tardia, né? A descoberta era tardia, a gente não tinha muita arma para parar a doença, a gente não tinha as drogas de suporte que a gente tem hoje, não tinha as drogas que diminuem o risco de fraturas, como o ácido zoledrônico, por exemplo, ou denosumab. A gente não tinha antiemético, então muitas pacientes paravam o tratamento no meio porque elas não aguentavam mais vomitar. Era realmente muito difícil. E remédio para náusea não existia, né? A gente não usava nem corticóide, a gente usava dose de Plasil, um comprimido de 10 miligramas, e isso não tinha efeito praticamente nenhum. Então eram grandes efeitos colaterais do tratamento e a qualidade de vida era muito ruim das pacientes. Hoje os pacientes, mesmo com doença avançada, conseguem manter até quase o final da vida uma qualidade de vida muito aceitável, às vezes uma vida normal mesmo, né? E o que ficou evidente é que a gente consegue curar mesmo muitas pacientes hoje que antigamente não eram curáveis, até por ignorância nossa do tratamento específico para aquele tipo de câncer. Desse avanço das drogas, Sérgio, quer dizer, antes você tinha... O tamoxifeno foi um avanço, né? Porque ele é um... Grande avanço. Ele é um modulador seletivo do receptor de estrogênio, mas dele para frente teve avanços muito importantes, né? Com a descoberta, como você falou, da proteína do HER, etc. Você quer, talvez, dissecar um pouquinho sobre algum desses tratamentos hoje que são super modernos? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os tratamentos que a gente tem usado nos últimos 4, 5 anos, que realmente modificaram muito a prática do tratamento de câncer de mama. Diminuir a mortalidade. Diminuir a mortalidade, porque eles aumentam a sobrevida global das pacientes e aumentam chances de cura, quando usados, por exemplo, em neoadjuvância, e aumentam a taxa de resposta patológica completa para os pacientes tratadas. A gente talvez devesse ressaltar aqui primeiro os inibidores de CDK4 e 6. Tem 3 receptores inibidores no mercado, palbociclib, ribociclib e abemaciclib, são ligeiramente diferentes, mas em doença metastática, a atividade deles, que é muito importante, ela é bastante similar entre eles. O hazard ratio de tratamento com inibidor de ciclina versus tratamento somente com hormonioterapia dá volta de 0,55 para os 3 produtos. Então, em doença metastática, eles têm uma atividade parecida. E hoje é um tratamento praticamente universal em primeira e segunda linha para pacientes com câncer de mama luminal metastático, com alta taxa de resposta, prolongamento importante da sobrevida livre de progressão da doença nessas mulheres e melhoria da qualidade de vida. Essa droga também, a abemaciclib, um dos inibidores, está sendo usada agora em tratamento adjuvante, ou seja, no pós-operatório, mulheres com tumores receptor hormonal positivo e fatores de alto risco, no estudo original Monarquia,
Os fatores eram mais de 4 linfonodos da axila positivos para tumor, ou de 1 a 3 linfonodos com características desfavoráveis, como, por exemplo, grau 3, Ki67 maior do que 20% e um tamanho de tumor maior do que 5 centímetros. E também foi uma introdução importante, porque essas mulheres são de alto risco de recidiva, e com a introdução da abemaciclib, a hormonoterapia padrão, a abemaciclib é dada por 2 anos, a hormonoterapia normalmente é dada por 5 a 7 anos no pós-operatório, houve uma queda de pelo menos 25% de progressão de doença com o uso do abemaciclib. Não é uma droga muito fácil de usar, mas a gente consegue, manejando doses, toxicidade, principalmente diarreia, a gente consegue fazer com que as pacientes consigam fazer 2 anos de tratamento. Tem o problema do custo, evidentemente, mas o resultado final é que para essas mulheres de alto risco com tumores luminais mais sérios, a gente consegue melhorar a sobrevida livre de doença para elas. Outras drogas importantes são os anticorpos monoclonais, que apareceram já, o Herceptin no fim dos anos 90 e depois o Pertuzumab em 2013 mais ou menos. E agora, com uma pleiade de outros anticorpos chegando, tem um em especial que é associado à droga, que é o Trastuzumab deruxtecana, que foi introduzido no Brasil há cerca de 1 ano para tratamento de doença metastática. E é uma droga de um interesse muito amplo na medicina, porque ele foi desenvolvido, o anticorpo foi desenvolvido para tratar doença HER2 positiva, mas o que se descobriu num estudo subsequente é que mulheres que originalmente seriam chamadas de HER2 negativo, um grupo delas que são chamadas HER2 baixo ou HER2 low, que tem na coloração por imunistoquímica apenas uma cruz ou 2 cruzes sem amplificação do gene de positividade, essas mulheres também podem receber esse remédio. Ele tem uma eficácia bem importante. É importante lembrar que mulheres que são 1 e 2 cruzes HER2 low, associadas às HER2 3 cruzes, constituem a maioria das pacientes com câncer de mama. Talvez 70% delas estejam nessa situação. E apenas 30% delas tenham um HER2 zero. Elas acompanham as luminais, na verdade. Acompanham as luminais. E isso nos deu, com esse estudo DESTINY-04, a possibilidade de estender esse tratamento com algumas respostas muito incríveis em mulheres com doença metastática e HER2 low, sem ser HER2 3 cruzes. A droga foi usada também, agora está sendo usada em doença metastática em segunda linha, ela num estudo específico que é o 03, o DESTINY-Breast03, ela foi comparada a um outro anticorpo conjugado à droga, que é o TDM1 mais antigo, e para mulheres que fazem quimioterapia neoadjuvante HER2 e tem doença residual na cirurgia, o padrão até o aparecimento desse estudo era o uso de TDM1, que baixava em 50% a chance de recidiva após tratamento. Quando o TDM1 foi comparado ao trastuzumab deruxtecana, o hazard ratio passou para 0,28, que é muito impressionante. Quer dizer, as que estavam no grupo de deruxtecana têm 80% a menos, 70% a menos de chance de ter recidiva da doença comparado com o grupo tratado com drogas mais antigas. O problema é que o deruxtecana é uma droga que tem uma certa toxicidade, de náusea, de um pouco de alopécia, e uma toxicidade importante, que é uma pneumonite importante, inclusive com morte de algumas pacientes nos estudos clínicos. Mas essa pneumonite intersticial é algo que a gente está aprendendo a lidar melhor. E nos últimos estudos, o número de pneumonites clinicamente importantes, pelo menos, tem baixado. E, finalmente, a gente tem que mencionar o custo. O deruxtecana é uma droga bastante cara, mas ela está aí para os pacientes que tiverem cobertura de saúde privada. Ela está à disposição já no mercado. E é uma adição importante. Eu não sei qual a tua experiência, Rafa. Por enquanto é espetacular. As poucas pacientes que eu usei, todas elas responderam e continuam respondendo. Sérgio, deixa eu voltar um pouquinho
puxando um pouco mais para o lado geral aqui da oncologia mamária, uma grande mudança que aconteceu nas últimas, eu diria, 2 décadas, foi que a gente aprendeu que começar com o tratamento pré-operatório nos ajuda a curar mais mulheres, porque a gente adapta o tratamento pós-operatório na dependência dessa resposta. Você quer falar um pouquinho disso por cada subtipo, assim, as implicações disso? Então, o tratamento neoadjuvante, a quimioterapia relacionada ao câncer de mama, ela pode ser feita antes da cirurgia, quando ela é chamada neoadjuvante, ou o tratamento adjuvante, que é logo após a cirurgia, para diminuir o risco de recidiva. O pré-adjuvante tem a vantagem de nos mostrar a sensibilidade do tumor àquela quimioterapia. A gente sabe que pacientes que fazem quimioterapia com anticorpo, com quimioterapia simples, e chega a uma resposta patológica completa, ou seja, vão à cirurgia sem tumor na mama, são pacientes que têm um prognóstico muito bom. Elas têm somente uns 10 a 15% de chance de ter recidiva nos anos seguintes. Então, essa é uma informação importante, até porque para os pacientes que não têm resposta completa, a gente pode oferecer tratamentos adicionais. Se ela for um câncer de mama triplo negativo, por exemplo, você pode adicionar a capecitabina, baseado no estudo CREATE-X. Se ela for HER2 positivo, você pode adicionar o TDM1 ou a deruxtecana, se você tiver acesso a ela. Isso nos dá, como resultado final, uma sobrevida, uma chance de cura melhor para essas mulheres. Então, a gente tem preferido muito, hoje em dia, tratar a paciente antes da cirurgia, desde que não seja, evidentemente, um tumor muito pequeno, que a gente queira poupar a paciente de alguns tratamentos mais agressivos. Tá, e falando um pouquinho agora daquelas 10% de pacientes com câncer triplo negativo, que antigamente só dependiam no seu tratamento da quimioterapia, basicamente, seja no pré-operatório, pós-operatório ou na doença metastática, foi introduzida a imunoterapia. Embora em mama o resultado da imunoterapia não seja nem de longe espetacular, como foi em melanoma ou em pulmão, ele tem ajudado. Você descreve um pouco para a gente aí. Então, eu acho que onde mais me impressiona o resultado é no tratamento neoadjuvante das mulheres, no estudo 522, Keynote 522, onde mulheres foram submetidas a tratamento com um esquema de quimioterapia fixo, com ou sem pembrolizumab, que é um anti-PD1. E o que se viu é que a taxa de resposta para as pacientes que são PD1 positiva, a taxa subiu de 50% para 65%. Isso é uma diferença importante, porque a gente sabe que essa taxa de resposta completa dá um prognóstico muito bom para esses pacientes. Para os pacientes que são PDL1 negativas, também houve um aumento de cerca de 15%, de 35% para 50% aproximadamente. Então, elas também se beneficiam, mesmo sendo PDL1 negativas. Então, essa é uma adição importante que a gente pode oferecer para as mulheres, uma melhor taxa de resposta e uma sobrevida livre de eventos melhor. Inclusive para os pacientes que são PDL1 negativos, que não tem marcador imunológico. Então, essa é uma adição importante. Na doença metastática, em primeira linha, com o estudo Keynote 355, também há benefício de se tratar as pacientes com imunoterapia, mas aqui só há vantagem se ela for PDL1 negativa com CPS maior do que 10. CPS é a escala que mede o tumor, os linfócitos, os macrófagos daquele ambiente tumoral e a porcentagem deles dentro da celularidade do tumor. Então, se ela não tiver PDL1 positivo pelo método CPS, não adianta tratar ela com imunoterapia, mas se ela tiver 10 ou mais de 10, há benefício em se juntar à imunoterapia, é um tratamento que também nós já estamos utilizando nas pacientes com triplo negativo metastático. E, evidentemente, a gente tem que falar de sacituzumab govitecan, que recentemente foi introduzido no Brasil para mulheres com tumores triplo negativo metastático. É um anticorpo específico contra uma molécula chamada TROP2, que está presente em 90% dos tumores. A gente nem precisa determinar a presença ou não deles para tratar as pacientes. E que, comparado à quimioterapia padrão, teve um resultado bastante expressivo, uma sobrevida livre de progressão que foi de 1,7 meses para 5,5 meses. Parece pouco, mas na verdade isso reflete inclusive numa sobrevida global um pouco melhor para essas pacientes. Evidentemente tem efeitos financeiros no tratamento dessas pacientes, um pouco de efeitos colaterais,
mas a gente está aos poucos aprendendo a usar esses anticorpos ligados à droga, a usar imunoterapia, a usar inibidores CDK4/6, e está aprendendo a dirigir melhor o tratamento, que paciente precisa de que tratamento. Para isso é preciso que um laboratório de patologia muito bem equipado esteja por trás da determinação desses alvos moleculares para a gente poder definir o tratamento. Hoje o tratamento, como eu disse, é altamente seletivo e para uma paciente pode ser de um jeito, outra paciente da mesma idade com um tumor pode ser totalmente diferente. A gente depende muito da determinação do subtipo molecular e das características daquele tumor para poder customizar mesmo o tratamento. Hoje ele é bem sob medida. O bom é que o resultado de tudo isso é para mim, que vivi na época pré-drogas-alvo dirigidas e anticorpos monoclonais, é uma diferença visível na qualidade de vida, no prolongamento da sobrevida dessas pacientes. É isso, né, Sérgio? Hoje também existem alguns exames que a gente pode utilizar até para selecionar melhor aquelas pacientes que eventualmente têm uma maior chance ou menor chance de ter uma recorrência, coisa que também não fazia no começo. Então você tem as plataformas genômicas, por exemplo, que ajuda até a decidir os tratamentos. Isso é uma coisa que certamente também para você teve um grande impacto, nessa tua trajetória. A gente tem várias plataformas no mercado hoje. Eu uso mais a Oncotype DX, que é uma plataforma que analisa 21 genes do tumor de mama da paciente, tumores receptor hormonal positivo, e isso nos dá a chance de recidiva que a paciente tem e o benefício eventual que ela possa ter da quimioterapia. A gente consegue calcular isso e selecionar as pacientes que não se beneficiam de quimioterapia, que tem um score baixo nesse teste, das pacientes onde a quimioterapia sim vai adicionar benefício para as pacientes que têm score mais alto. Essas decisões, em geral, são tomadas junto com a paciente. Ela acompanha o exame, os gráficos, e ela ajuda a fazer a escolha. Mas é uma adição importante, porque para algumas pacientes você está poupando um tratamento que antigamente seria dado e que não teria benefício nenhum, só toxicidade para a paciente. E também tem outra coisa que você vivenciou, e eu sei que esse é um assunto que você sempre gostou, que são a pesquisa das mutações germinativas, que isso cresceu. Lembra, no começo você fazia, era um drama para conseguir só a mutação do BRCA1, BRCA2, que eram as mais conhecidas. Hoje a gente pede praticamente para todo mundo que vem com um diagnóstico de câncer de mama um painel genético. Então acho que isso para você deve ter sido um impacto tremendo também, que eu lembro que você brigava por isso aqui dentro, anos atrás. Na verdade, no fim dos anos 90, quando já estavam descritos o BRCA1 e o BRCA2, eu decidi fazer o meu doutorado na USP com a pesquisa de BRCA1 e BRCA2 no Brasil. Por isso a gente montou o primeiro laboratório de genética especificamente para BRCA1 e BRCA2. E em 2003, quando eu apresentei minha tese, a gente já tinha 57 famílias registradas e analisadas aqui. Os critérios eram um pouco diferentes, a metodologia era diferente, era por Sanger, que é uma metodologia talvez mais difícil, mas a gente mostrou que no nosso meio aqui no Brasil, nós também tínhamos aí de 6 a 10% das pacientes com câncer de mama que têm mutação genética, ou BRCA1, BRCA2, ou hoje a gente conhece um número grande de outros genes que podem influenciar o aparecimento de câncer de mama. Então, a gente praticamente em todos os casos, a gente tem pedido determinação do perfil genético da paciente, inclusive porque isso pode ter implicação no tratamento da paciente. Existem drogas específicas para pacientes que têm mutação nesses genes e que podem ser utilizadas com sucesso em algumas situações. Sérgio, para terminar, eu prevejo que vai ter algumas pessoas nos assistindo que vão praticar medicina, oncologia daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, provavelmente, a gente vai praticar algo completamente diferente, e uma das diferenças vai ser que a gente vai conseguir utilizar o que a gente chama de biópsia líquida hoje, que já é utilizado em pequena escala em algumas doenças, mas isso vai se ampliar. Como que você vê, se você quiser explicar brevemente, biópsia líquida, como que você vê a utilidade disso futura no câncer de mama? A gente sabe que o câncer de mama, ao longo do tempo, na mesma paciente, ele pode apresentar mutações diferentes que ele não tinha antes, que passaram a aparecer. Todos nós que mexemos com isso temos pacientes que eram
tumores luminais se transformaram em triplo negativo, algumas se transformaram em HER2. Por isso, a sistemática de se rebiopsiar paciente a cada tanto tempo, quando aparecem novas metástases, é interessante. A dificuldade, às vezes, realmente é a biópsia, porque às vezes a biópsia é difícil, ela é em localização difícil no corpo, ela pode ser só presente nos ossos, o que dá uma qualidade de biópsia um pouco pior. Então, surgiu a possibilidade de se fazer a biópsia líquida. Todos os tumores, ou praticamente todos os tumores que a gente tem no corpo, eles soltam no sangue DNA tumoral, que é diferente do DNA germinativo, que também circula em pequena quantidade. Então, pela técnica de biópsia líquida, a gente separa o DNA tumoral e pode analisar em amostras de sangue segmentos grandes até de DNA do tumor. Isso, então, evita a necessidade de você fazer biópsias sólidas nos pacientes. Em câncer de mama, isso ainda não é muito utilizado, mas em outras doenças, como câncer de pulmão, por exemplo, ela é meio rotineira já. E os resultados são muito interessantes, porque elas realmente podem reorientar o tratamento se houver mudança no sangue da paciente. Alguns estudos já estão em câncer de mama tentando reorientar o tratamento de acordo com mudanças que podem haver, por exemplo, no gene do receptor de estrógeno. Mas isso não está na prática médica ainda. Agora, o futuro oncologista, como você perguntou, ele na verdade vai ser um biologista molecular. Ele tem que saber muita biologia molecular, genômica, genética. Tem que estudar ciclo de Krebs. Estudar, voltar para o ciclo de Krebs e para o funcionamento da célula tumoral, porque todo o tratamento, hoje em dia, ele é inteligente. Antigamente, a gente tinha um tratamento que era empírico. Hoje é um tratamento inteligente dirigido a alterações moleculares. Se você não entende o que aquela alteração está trazendo para o paciente e de que maneira você pode interferir naquele evento molecular, você vai ficar por fora, você vai ser um mero prescritor de remédio sem entender o que está acontecendo. Sérgio, hoje, então, para a gente finalizar, para um residente que está na clínica e vai ser residente ou vai terminar a residência de oncologia clínica, ele vai ser um novo oncologista. Que recomendação, o que você sugere para essa pessoa, né? Se você fosse dar um plano para ele, tem que ir para fora de qualquer jeito, não precisa, tem que estudar muito, não precisa, qual os 10 mandamentos que você daria? Os mandamentos variam muito de acordo com a pessoa, onde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, se ele vai trabalhar num grande centro em capital, aqui no Brasil, onde ele dispõe de tudo, ou se ele vai ser um oncologista geral no interior do Mato Grosso, por exemplo, uma cidade menor. O que é fundamental, que eu sempre falo para os residentes que estão terminando, é que eles não parem de estudar, porque a oncologia é muito dinâmica, o que a gente faz hoje, daqui a 2 anos vai ser diferente. Então, se você parar e perder o contato com cursos, com atualizações, com os congressos nacionais e internacionais, você vai ficando para trás rapidamente. Eu vi isso acontecer com alguns residentes antigos meus que foram para cidades menores e acabaram se acomodando sem estudar, como eles vão ficando para trás e não têm capacidade de tratar apropriadamente os pacientes. Por outro lado, eu acho que tem muita gente que vai para cidades pequenas, no interior do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, enfim, onde for, e continuam estudando e vão nos cursos e estão bem habilitados a tratar com o estado da arte do câncer de mama. Eu acho isso fundamental. Ainda você acha que é necessário ir para o exterior, por exemplo, para quem forma hoje para quem está no Brasil, essa vivência é o suficiente? Você pode ser muito bem formado no Brasil. Aqui nós temos excelentes residências em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em várias capitais, em Salvador, em Belo Horizonte. Mas eu acho que a experiência de estar num centro de ponta, de pesquisa de ponta no exterior, é uma vivência que te forma como médico de uma maneira, acho que mais completa. Eu fiz isso, eu passei 6 anos nos Estados Unidos fazendo isso. Rafael também teve, e eu acho que isso tem um valor. A vivência como um todo, não só a ciência, que você pode ler o mesmo jornal na sua casa, mas a vivência de estar naquele centro, de vivenciar os avanços que estão havendo, é importante. Não é para todo mundo, evidentemente, tem considerações de custo, de vontade, de personalidade, de querer fazer isso ou não. Mas quem puder ir, a gente recomenda sim. Acho que vale a pena para aquele que tem interesse não só no aspecto científico,
mas também na vivência no exterior, num país de outro idioma, acho que é muito cultura, importante, né? da cultura. Bom, assim, o suprassumo é assim, precisa estudar sempre, né? Eu acho que foi legal você estar aqui com a gente, né? Assim, para mim eu te vejo como se você tivesse na tua mente um filme do começo da oncologia para cá o que a gente percebe que é a tua vivência do passado faz diferença na tua atuação hoje em dia, então assim, ela é acumulativa, né? O conhecimento ele vai se somando, quer dizer, todo mundo, acho que isso é verdade. mas tem que ter boa cabeça, né? Que nem você tem, né? Então, assim, eu acho que essa análise é um diferencial, né? O bom senso e a visão global da oncologia, que acho que hoje talvez seja o número 1 que eu vejo assim, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. Obrigado a Rafael. vocês pela oportunidade. Legal. Bom, pessoal, por aqui a gente hoje, então, encerra o Einstein Talks. Terão novos programas com diferentes especialistas e diferentes questões. E para mais conteúdo, acessem o nosso portal da Academia Digital. Obrigado.